Se você quer melhorar a forma como você joga futebol, a ideia do vídeo de hoje é te passar dicas práticas que você vai conseguir colocar dentro de campo que vão ajudar com que você pareça ser melhor e que realmente seja um melhor jogador de futebol dentro de campo. Por isso, vem comigo para mais um tutorial da Fut Fanatics. Bora! A gente vai começar com um dos pontos mais importantes e que mais vão fazer a diferença e que você provavelmente já deve ter ouvido essa expressão. Conhece-se o jogador pela forma como ele domina. E não está errado, realmente é isso. Se você olhar jogadores amadores para jogadores profissionais, vai ter algumas diferenças no domínio, mas a principal é a que eu vou te ensinar aqui e agora. Então presta bastante atenção. O amador, quando ele vai receber a bola, dominar, o que ele faz? Vamos imaginar que a bola vai vir desse lado aqui e ele quer virar a bola. Vamos imaginar que aqui a situação que a gente está, ele vai dominar e vai sair para lá. Como que o amador faz? A bola está vindo aqui, ó, ele está de costas para o gol, correto? Ele vai dominar, virar e aí ele vai conduzir a bola. Você já deve ter ouvido a expressão do domínio orientado. Isso é algo que você tem que buscar fazer sempre no seu domínio e vai fazer muita diferença no seu futebol. Como seria a forma correta ou a forma como um profissional dominaria a bola? A bola está vindo aqui, ele já vai dominar, primeiro ponto, ele já vai saber que ele pode girar, ele já vai saber quem está atrás dele, aonde está o marcador. Se o marcador está desse lado, ele vai sair para esse lado. Se o marcador está aqui, ele vai sair para cá. Se tem marcador dos dois lados, ele vai voltar a bola de primeira para não perder essa bola. Agora, o que seria esse domínio orientado? A bola está vindo aqui, ó, na hora de dominar, com um único toque, você já domina fazendo o giro para sair de frente. É uma mudança sutil, mas que vai fazer muita diferença, porque vai te dar mais tempo, e tempo, espaço é muito importante no futebol. Ó, a maneira errada, dominei, girei. A maneira correta, eu já domino para a direção que eu quero ir. Vou imaginar que eu quero ir para a linha de fundo, então a bola vem aqui, eu já domino trazendo para esse lado. Uma regrinha que você pode usar é sempre dominar na direção que você quer ir. Isso vai forçar você, pode ser um pouco difícil no começo, mas vai forçar o quê? Você a pensar antes de receber a bola, que também é um ponto muito importante. Então, para mim saber para que lado eu vou dominar, eu já preciso saber, pô, se eu dominar aqui, ó, e o meu marcador estiver aqui atrás, na hora que ele dominar, eu já vou tirar a bola. Então, eu preciso saber aonde o marcador está indo, para onde eu tenho que dominar. Ah, eu quero sair para lá, para tocar a bola ou para fazer um cruzamento na área, um lançamento na área. Então, a hora que a bola vier aqui, eu já saio nessa direção. É muito diferente do que vou sair para lá. Dominei, virei o corpo e acelerei. Observe como é uma mudança sutil, mas que faz muita diferença dentro do jogo no seu futebol. Uma coisa que você precisa entender, se você quer melhorar a forma que você joga futebol, quer se destacar dentro de campo, é a importância de jogar coletivamente. Futebol de campo são 11 jogadores dentro de campo. Então você precisa entender que sozinho ninguém ganha o jogo. Você pode até se destacar, você pode ter até ações individuais, mas se você não souber jogar coletivamente, você nunca vai conseguir jogar bem. Se você se torna um jogador que é extremamente egoísta, e aqui a gente precisa fazer uma diferenciação, ter jogadas características de individualidade no momento correto, na hora correta, não tem nada de errado nisso. Na verdade é uma coisa que a gente precisa estimular porque está em falta, mas você precisa equilibrar o coletivo e o individual. Você precisa saber a hora de ser individualista, de tentar uma jogada no 1 contra 1, que é a hora de você ser individualista. Não adianta você querer pegar a bola no meio de campo, abaixar a cabeça e sair correndo em direção ao gol, porque isso é burrice, mas você também não pode ter medo de chegar de frente para o gol, como a gente está aqui, e querer tocar de lado. Você precisa ter a coragem e a competência para abrir e finalizar e fazer o gol. Você precisa partir no 1 contra 1, vencer, sair o cara a cara com o goleiro, finaliza. Tem um bom chute de médias e longas distâncias. Cara, sobrou, abriu, finaliza. É a sua competência, você precisa ter coragem para exercer isso dentro de campo. Só que esse é o contraponto para a gente achar o equilíbrio. Que o importante, se você fizer só isso, ou se você não souber fazer isso, que é o exemplo que eu dei, de pegar a bola no meio de campo, você vai se tornar um jogador individualista e você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai nem conseguir jogar bola, porque não adianta você querer driblar meio mundo de gente, por mais que você seja um excelente driblador, e a gente vê jogadores assim, que dribla, mas não faz nada, não cria uma chance de gol, não leva perigo. Então você precisa saber a hora certa de driblar, a hora certa de ser individualista e saber a hora certa de jogar coletivamente. Ah, mas o time que eu jogo não sabe jogar coletivamente. Eu toco a bola, passo para receber e a bola não chega.
Mas aí você vai ter que se adaptar à realidade do time que você está jogando. Você vai precisar, pô, se eu toco a bola, passo para receber e não recebo, então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar para receber a bola e tocar no fundo. Ou quando eu receber a bola, eu vou procurar um jogador que está melhor posicionado do que eu e vou tocar a bola para ele. Eu vou distribuir as jogadas. Essa é uma função muito importante. E sem dúvida nenhuma, o ponto principal aqui é você achar o equilíbrio entre ter a coragem das jogadas individuais, mas entender a importância do coletivo, de trabalhar a jogada, de não ser aquele jogo. Você é um jogador individualista? Ok, mas você não pode ser aquele jogador louco que toda bola que você pega você quer forçar. Você precisa saber a hora de acelerar e a hora de cadenciar o jogo. Isso vai fazer com que o seu futebol evolua muito. Esse é um erro que muitos jogadores amadores cometem, que é o quê? Não entender as funções e as posições que existem dentro do futebol de campo. A gente está aqui no campo oficial, que a gente joga com 11 jogadores. Se a gente estivesse jogando futsal 7, teria diferença? Se a gente estivesse numa quadra de futsal, teria diferença? Sim, e esse é o ponto. Você precisa entender qual é a sua função dentro de campo. Vamos imaginar que eu sou um lateral aqui. Eu preciso entender qual é a função do lateral. Poxa, eu sou um lateral aqui. Vamos imaginar que eu saio e deixo esse espaço aberto aqui. É óbvio que quando o time adversário retomar a bola, ele vai fazer um contra-ataque aqui, porque vai ter um espaço dentro de campo. E se você não entende qual é a sua função, quando o seu time está com a bola e quando o seu time está sem a bola, você não aprende a jogar coletivamente. Foi a dica que a gente passou anteriormente. E é muito importante que você entenda isso, porque senão o que vai acontecer? Se você não sabe a sua função, você não vai conseguir jogar coletivamente e você vai prejudicar o seu time. Então a gente vê jogadores, cara, é zagueiro, aí o zagueiro abandona a sua função e vai lá para o ataque. Você é lateral esquerdo, mas aí você está lá no meio, ou você vai para o ataque e não volta. A primeira função do lateral é a marcação. Você não pode simplesmente subir para o ataque e não voltar para marcar, senão você está errado. Ah, minha função é... eu sou atacante, mas aí você vem buscar a bola no meio. Até pode, mas você precisa entender a sua função. Quando você entende a sua função, fica muito mais fácil para você jogar coletivamente e o seu futebol vai parecer muito melhor porque você sabe o que você tem que fazer dentro de campo. Se você quer melhorar a forma que você joga futebol, assim como a gente falou da importância de você entender a função da sua posição, é as movimentações que a sua posição elas exigem ou que acontecem. Já viu aquela expressão que jogador experiente, ele encurta caminhos dentro de campo, ele não precisa correr tanto? É exatamente porque ele entende as movimentações que ele precisa fazer, os espaços que ele precisa cobrir ou os espaços que ele pode aproveitar, no caso de ser um jogador ofensivo. E para mim te explicar as movimentações de cada posição, já tem alguns vídeos aqui na FUT, recomendo que você dê uma olhada, só que eu precisaria fazer vídeo específico porque cada posição tem a sua característica de movimentação. Por exemplo, os laterais, ele vai tocar no meia ou no volante e vai passar para receber, que são os overlaps. A gente pode falar dos pontas, o ponta ele vai entrar no que é muito comum a gente chamar de facão, que é essa bola em diagonal para receber nas costas, principalmente do lateral. O meu atacante, ele pode vir aqui no centro da área, receber, fazer a tabela e se movimentar nas costas do zagueiro, ou ele pode sair para as laterais para infiltração do meia. Enfim, existem diversas movimentações e eu preciso, se você quer melhorar a forma que você joga futebol, que você entenda a dica anterior, a função da sua posição. Na verdade, todas as dicas você precisa entender e pôr em prática. Mas para você entender a função, aí sim você vai entender as movimentações. Fazendo essas movimentações, o futebol vai se tornar uma coisa muito mais fácil. Uma das mais comuns é do zagueiro. O zagueiro não tem a cobertura. Eu acho que a cobertura, todo mundo sabe que o zagueiro precisa ter a cobertura. Que dificilmente a gente joga em linha. Isso mais no profissional, né? Mas no amador é difícil jogar em linha. E sempre tem as coberturas. E ainda assim o volante faz as coberturas da jogada do meia. E é esse tipo de movimentação que você precisa entender. Esse é um erro que muitos jogadores cometem e é exatamente isso. Um erro não te define. Todo jogador erra. Mas alguns jogadores, quando erram, simplesmente se desmotivam e se desconectam do jogo. E o futebol, ele exige muito da mentalidade. Se você... Cara, eu já tive a oportunidade de conviver com atletas que já jogaram em grandes times da Europa, em grandes times do Brasil, há mais tempo, ou recentemente, né, que jogaram há anos atrás, o que estão jogando agora, ou que jogaram há pouco tempo atrás. E eu posso te dizer, cara, talento existe? Existem jogadores que são diferenciais? Existe, mas existem jogadores que têm isso aqui, que às vezes o talento dele não é algo tão diferente de uma outra pessoa, não é algo tão extraordinário,
mas ele tem uma mentalidade tão forte que ele consegue superar pressões. Da mesma forma que eu vi jogadores na várzea, nas escolinhas, que eram craque, que tinham talento, que conseguiam fazer coisas que dificilmente outras pessoas normalmente fariam. Habilidade técnica do drible, da finalização, mas que não tinham a mentalidade para superar a pressão que é inerente a um jogador de futebol. Então eu preciso que você entenda isso. O ponto é, um erro não te define. Se você errar e aquele erro te perseguir, seja ele dentro do jogo ou em algum momento, poxa, eu estava indo muito bem no campeonato, eu falhei numa bola, teve um gol e aí isso desandou dos jogos ali em diante, eu já não consegui a mesma performance. E é essa mentalidade que você precisa desenvolver, o contrário desse ponto que eu acabei de te falar. Isso não pode te afetar, você precisa ter uma mentalidade forte o suficiente para conseguir passar por momentos assim e superar. Cara, eu convido você a assistir os vídeos. Assistir vídeo é muito difícil, mas vai no estádio, olha, se você tiver a oportunidade, claro, de assistir um grande atleta, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras erram. Esses caras vão tentar um passe, eles erram, eles vão tentar uma finalização, eles erram, eles vão tentar dribles, eles erram. Óbvio que eles têm capacidade técnica para fazer diferente e minimizar o erro. Os erros deles são muito mais difíceis, às vezes eles passam tempo sem errar, mas esses jogadores também erram. E é isso que eu quero que você entenda, você vai errar, todos os jogadores vão errar, mas um erro ele não pode te definir, não é porque você errou em uma partida ou em um momento do jogo que todo o resto foi jogado fora. Eu sei que às vezes a gente sofre pressão e você errar e o seu time perder é difícil, você pode ser pressionado, se você errar em uma peneira, em um teste, por exemplo, você pode não ser escolhido, mas isso não te define, isso não define o jogador que você é. O que vai definir o jogador que você é a sua resiliência, a sua força mental e a sua capacidade de enfrentar essa pressão, esses obstáculos e performar de uma maneira melhor. Você errou, lance seguinte você já tem que se recuperar para ir muito melhor. Essa é uma capacidade que quando você desenvolver, o seu futebol vai crescer ainda mais, porque um erro não vai te afetar tanto assim, você vai conseguir, sou um zagueiro, fui sair de cabeça, errei o tempo da bola, o jogador atacante estava atrás de mim, foi e fez o gol. Tá, lance seguinte, normal, eu já consigo marcar, já consigo recuperar a bola. Aí meu time tomou 1-0, meu time pode ir lá virar e ganhar de 2-1. Então é esse tipo de pensamento que você tem que ter se você quer ser um jogador de futebol de sucesso, de qualidade, um jogador técnico, um jogador que faz a diferença dentro de campo. E essa é a parte mais importante do vídeo, que é onde você deixa a sua opinião, o seu comentário e também você se inscreve aqui no canal da FUT para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Meu nome é Thiago Mess, eu sou um criador convidado, eu venho lá do meu canal que chama Brazilian Player. Quero agradecer muito a FUT por abrir esse espaço aqui pra gente e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!